Olá, pessoal! Bom, no módulo passado, nós iniciamos a parte especial do Código Penal e começamos o estudo do crime denominado de homicídio, não é? Tratamos do homicídio simples, tratamos também do homicídio privilegiado do parágrafo 1º e iniciamos o estudo do homicídio qualificado. E aí, por hoje, nós iniciamos no famoso feminicídio, que foi inserido pela lei 13.104 de 2015. Ele diz o seguinte, olha, é considerado homicídio qualificado aquele praticado contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. Então, nesse caso, nós temos aqui um homicídio que é qualificado, ok? Também foi inserido, pela lei de 2015, o inciso 7º, ao crime de homicídio qualificado, que diz assim, olha, contra a autoridade ou agente descritos no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Quem são essas pessoas? Os policiais, policiais civis, policiais militares. Além disso, aqueles que são integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, seu companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau em razão dessa condição. Então, nesse caso, a pena é de 12 a 30 anos, ok? Por que nós sabemos que se trata de uma qualificadora? A qualificadora, ela aumenta o limite mínimo e máximo da pena cominada ao delito, diferente das causas de aumento de pena, que diz assim, olha, aumenta-se de até metade, aumenta de 1/6 até metade da pena. Isso é causa de aumento de pena. Enquanto que qualificadora é aquela, que aumenta o limite mínimo e máximo da pena cominada em abstrato, ok? Nós temos também o homicídio culposo, que tem previsão legal no parágrafo 3º do artigo 121. Lembra que quando nós estudamos os crimes culposos, eu disse o seguinte, olha, a regra no Código Penal é que os crimes tenham como elemento subjetivo o dolo. Quando o legislador ele quer criar expressamente um tipo culposo, quando ele quer criar um tipo culposo, ele diz expressamente isso. Então a gente tem lá homicídio culposo, lesão corporal culposa. Esse é um dos exemplos. Olha, homicídio culposo. Se o crime é culposo, a pena é de detenção de 1 a 3 anos, uma pena muito menor. Ok? Por sua vez, o parágrafo 4º, ele trata de uma causa de aumento de pena, Ele diz lá, olha, no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Então, essa é a primeira causa de aumento de pena. E tem uma outra para o homicídio culposo. Ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar prisão em flagrante, ok? Então, essas são as causas de aumento de pena do homicídio culposo. Agora, do homicídio doloso, diz lá, sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então, nesse caso, a causa de aumento de pena diz respeito à qualidade da vítima, a características específicas da vítima. Nesse caso, a vítima menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Professora, por que se aumenta a pena nesses casos? Em razão da maior fragilidade dessas vítimas. Tudo bem? Nós também temos, dentro do artigo 121, a possibilidade da concessão do perdão judicial, que está prevista no parágrafo 5º do artigo 121, que diz, na hipótese de homicídio culposo, então a primeira coisa, perdão judicial só é possível, só é cabível
para homicídios culposos, dolosos nunca, tá? O juiz pode deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Professora, o que seria atingir essa pessoa de forma tão grave que torna a sanção desnecessária? Exemplo, o indivíduo que pratica um homicídio culposo contra o próprio filho acaba disparando acidentalmente uma arma de fogo contra o próprio filho e perde esse filho. A dor da perda do filho é tão grande, é tão maior, que a sanção ela se torna desnecessária. Então, essa seria uma hipótese de perdão judicial. Nós também temos uma causa de aumento de pena prevista no parágrafo 6º do artigo 121. Diz, olha, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada, sobre o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, se é praticado por milícia privada ou por grupo de extermínio, eu também tenho essa causa de aumento de pena. Por sua vez, o parágrafo 7º, ele traz uma causa de aumento de pena para o feminicídio. Então, o parágrafo 7º, ele só se aplica ao feminicídio. E diz, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Então, nesse caso, se a mulher está grávida ou deu à luz, né, até 3 meses depois do parto, é considerado essa causa, é caracterizada essa causa de aumento de pena, tá? Inciso 2º, contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 ou com deficiência. Aqui também se leva em consideração as características pessoais da vítima, em razão da sua maior fragilidade, tá? E 3, na presença de descendente ou ascendente da vítima. Então, nos casos em que é feito, né, que o feminicídio é praticado na frente do descendente ou do ascendente, a pena também aumenta. Ok? Muito bem, fechamos o crime de homicídio e vamos para o seguinte crime doloso contra a vida, chamado de induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio, que tem previsão legal no artigo 122 do Código Penal. Induzir ou instigar alguém a se suicidar ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Pena, reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, ou seja, se a pessoa consegue realmente tirar a própria vida, ou de 1 a 3 anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. E quando o código diz lesão corporal de natureza grave, ele usa essa expressão no seu sentido amplo, englobando não só a lesão corporal de natureza grave, mas também a lesão corporal de natureza gravíssima, tudo bem? Parágrafo único. A pena, ela é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico. Então, eu induzo, eu instigo alguém a praticar o suicídio porque eu quero, por exemplo, ficar com toda a herança. Eu instigo o meu irmão a se matar porque eu quero ficar com a herança toda dos meus pais. Isso seria um motivo egoístico. Segundo, se a vítima é menor ou tem diminuída por qualquer causa, a capacidade de resistência. Então, o induzimento e instigação ao auxílio ao suicídio seria uma forma de participação, não é? No entanto, o legislador, ele criou um tipo específico, um tipo autônomo para isso. O que é induzir? Induzir é fazer surgir a ideia. A ideia ainda não existe. Então, você diz para a pessoa, nossa, na situação que você está, por que você não se mata? A pessoa pensa e diz, nossa, que ideia boa! Então, você
cria a ideia na cabeça da vítima. Instigar é reforçar a ideia já existente. Alguém diz, olha, nossa, eu tô pensando em me matar. Você diz, é isso mesmo, faça isso, né? É a melhor coisa para tua vida, né? Termina logo com tudo isso. Então você reforça uma ideia que já existe. E por fim, prestar auxílio. O que é prestar auxílio? Prestar auxílio é aquela ajuda material. Você dá meios para que a pessoa consiga praticar esse suicídio. Exemplo, né? A pessoa diz, olha, eu quero me matar, mas eu queria me matar, né, com um tiro na cabeça, mas eu não tenho arma de fogo. Eu digo, olha, tá aqui a arma de fogo. Eu quero me matar enforcado. Tá aqui, olha, né, tô te dando a corda, vou ensinar você a fazer um nó. Então, isso é prestação de auxílio material, ok? Próximo crime. Infanticídio. O infanticídio, ele nada mais é do que uma espécie, do que uma forma de homicídio, não é? E ele diz assim, olha, lá no artigo 123, matar sobre influência do estado corporal o próprio filho durante ou logo após o parto. Pena, detenção de 2 a 6 anos. Uma pena muito menor, não é? Uma pena bem menor do que o crime de homicídio. Trata-se de um crime próprio, porque não é qualquer pessoa que pode praticar, né? Crime comum é aquele que qualquer pessoa pode praticar. Por sua vez, o crime próprio é aquele que exige uma característica especial do sujeito ativo. Nesse caso, não é qualquer pessoa que pode praticar o infanticídio. Só quem pode praticar o infanticídio é a mãe, não é? No estado corporal, nesse estado psíquico que a mulher, por vezes, entra durante ou logo após o parto, ok? É um crime que ele pode ser praticado por ação ou por omissão. Por ação é muito simples de entender, não é? A mãe que sufoca a criança, que joga a criança de determinada altura para que ela faleça. Agora, professora, dá para praticar infanticídio por omissão? Dá sim. A mãe, ela tem o dever legal de cuidar do filho. Se uma mãe em estado corporal, ela resolve que ela quer matar a criança e a forma que ela vai utilizar é deixar de alimentar essa criança, eu tenho o chamado crime omissivo impróprio, que é aquele em que há o dever jurídico de impedir o resultado. Então ela fica sem amamentar a criança ou sem dar alimentação durante 3, 4 dias e essa criança vem a falecer. Eu tenho um crime de infanticídio por omissão, ok? Depois, nós temos os crimes de aborto. Existem algumas espécies de crime de aborto. A primeira forma está prevista no artigo 124 do Código Penal e diz o seguinte, olha, aborto provocado pela gestante, então ela própria pratica ou com seu consentimento. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe provoque. Detenção de 1 a 3 anos. Também é um crime próprio, porque é só a grávida, a mulher que está grávida, é que pode praticar esse crime do artigo 124. E ela pode praticar de 2 formas. Ela provoca em si mesma, né, o aborto, então ela pega lá uma substância abortiva, ingere para que ela, né, interrompa a gravidez, não é? Ela se joga de barriga no chão para perder a criança, enfim. Ou ela autoriza que outra pessoa lhe provoque o aborto, não é? Então, nós temos aí uma pena de uma detenção de 1 a 3 anos, uma pena até considerada baixa, tudo bem? Nós temos também uma outra espécie de aborto que vem prevista no artigo 125, que é o aborto provocado por terceiro. Diz lá, provocar aborto
sem consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 10 anos. Olha como a pena aumenta. Aqui, o terceiro pratica o aborto na gestante sem o seu consentimento. Ela não autoriza. E aí o indivíduo, então, pratica um aborto em relação a ela. Por isso a pena é tão mais severa, tá? E aí nós temos no artigo 126, o aborto provocado e agora com o consentimento da gestante. E aí você tem uma pena menor, de 1 a 4 anos, né? E aí diz lá o parágrafo único do 126. Aplica-se a pena do artigo anterior, ou seja, sem o consentimento da gestante, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o seu consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, nesse caso, o consentimento dado por essa gestante, por essas gestantes desse rol do parágrafo único, é considerado inválido, ok? Aqui nós temos uma exceção à teoria monista adotada no que diz respeito a concurso de pessoas, lá previsto no artigo 29 do Código Penal. O que essa teoria diz? Essa teoria ela diz o seguinte: olha, todo mundo que de alguma forma, que de alguma maneira concorre para a prática de um crime, responde pelo mesmo crime. Então, se eu tenho 5 pessoas que resolvem matar o seu desafeto, uma outra pessoa, e cada um dá lá 4, 5 facadas naquele indivíduo, todo mundo responde pelo crime de homicídio. Então, todo mundo responde sempre pelo mesmo crime. Se eu ajudo alguém a praticar um crime de homicídio, dando a arma, instigando, induzindo, eu respondo como partícipe por homicídio e aquele que matou também responde como autor do homicídio. Por que eu digo que o artigo 126 é uma exceção à teoria monista? Porque a mulher que dá o consentimento para a prática do aborto em si, que autoriza outra pessoa a praticar o aborto nela, ela responde pelo artigo 124. Aquele que pratica o aborto nela, o terceiro que pratica o aborto nessa mulher, ele deveria responder também pelo artigo 124, pelo mesmo crime. Mas o legislador optou por criar uma figura em separado. Então, a mulher que consente responde pelo 124. E aquele que provoca o aborto com o consentimento dessa gestante responde por outro crime, pelo artigo 126. Então, nós temos aqui a adoção da teoria pluralista, e não unitária ou monista prevista lá no artigo 29. Então, é uma exceção do Código Penal, trazido pelo Código Penal, ok? E aí, o artigo 127, ele traz as formas qualificadas do aborto. Ele diz assim, olha, as penas combinadas nos 2 artigos anteriores, ou seja, 125 e 126, o aborto sem consentimento e o aborto com consentimento, não é? São aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e aqui também se utiliza essa expressão no seu sentido amplo, englobando não só a lesão corporal de natureza grave, mas também a lesão corporal de natureza gravíssima, não é? Ou se do aborto sobrevém morte, tá? Então essas são causas de aumento de pena, tudo bem? Aborto legal. O nosso Código Penal, lá no artigo 128, ele traz algumas causas excludentes de ilicitude, especificamente para o aborto, Então,
a regra geral, as causas excludentes de ilicitude, que se aplica a todo o ordenamento penal, ordenamento jurídico penal, ela tem previsão legal lá no artigo 23 do Código Penal. Mas o artigo 128, ele trouxe algumas causas que excluem a ilicitude para o crime de aborto. Então tem lá no artigo 128, olha, não se pune o aborto praticado por médico, mas não é qualquer aborto praticado por médico, tá? Aquele aborto praticado pelo médico, em que não há outro meio de salvar a vida da gestante, ok? Isso é chamado de aborto necessário. Então, ou faz o aborto, ou a gestante vai morrer. Então, nesse caso, o médico, não é, que realiza o aborto para salvar a vida dessa gestante, ele está acobertado por essa excludente de ilicitude. É chamado de aborto necessário, tá? Esse inciso primeiro. E aí nós temos, o segundo tipo, a segunda causa excludente de ilicitude do aborto. Se a gravidez resulta do crime de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Esse aborto, essa excludente de ilicitude é chamado de aborto humanitário ou também aborto sentimental. Quando a grávida, né, quando a mulher ela fica grávida e essa gravidez advém, ela é resultante, ela é consequência de um crime de estupro. Se ela consentir, é possível que se realize o aborto e que esse aborto esteja cobertado por essa excludente de ilicitude. Uma coisa que é importante se falar, não é? Ele fala de estupro. Nós sabemos que houve uma grande alteração nos crimes, não é, contra a dignidade sexual e se criou um tipo autônomo chamado estupro de vulnerável, que é aquele estupro praticado contra menor de 14 anos ou pessoa com algum tipo de deficiência mental que lhe comprometa, ali que lhe coloque na situação de vulnerabilidade. Muito bem, a pergunta que se faz, não é? Professora, se é uma menina de 12 anos que foi vítima de estupro de vulnerável, é possível esse aborto humanitário, esse aborto sentimental? Porque o código, né, quando fala do artigo 128, ele só fala de estupro, ele não fala do estupro de vulnerável. Hoje é entendimento majoritário, no sentido de que se faz, né, uma analogia em bonam parte. A pessoa que tem uma gravidez resultante de um estupro de vulnerável, é possível sim que se faça esse aborto legal, né, desde que preenchidas todas as condições ali de ser consentido, né, ter o consentimento da gestante ou do seu representante legal, é possível sim a aplicação do aborto legal para gravidezes resultantes de estupro de vulnerável, por analogia em bonam parte. Lembra que a gente disse, olha, a analogia, ela só pode ser aplicada em bonam parte, né? Nunca em desfavor do réu. Então, esse é um exemplo, ok? Eu quero falar um pouquinho da questão do feto anencefálico, tá? Todos nós sabemos que chegou ao STF uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a número 54, né, que tratava a respeito da questão do feto anencefálico, se era possível ou não se antecipar, não é, realizar o aborto daquele feto que era considerado anencefálico. Quem que é esse feto considerado anencefálico? É o indivíduo, é aquele feto que não desenvolveu, né, que não teve o crescimento ali do cérebro, né, trocando em miúdos, lógico, não numa linguagem técnica médica, né, mas para que a gente possa entender melhor.
Esses fetos anencefálicos, ele não tem possibilidade de uma sobrevivência. Então, normalmente, quando nascem, eles vivem ali durante 2, 3 dias, né, no máximo uma semana, e acabam falecendo porque eles não têm ali o sistema, eles não têm o cérebro. E aí gerou grande discussão, porque várias mães que tinham uma gravidez de feto anencefálico procuravam o judiciário no sentido de autorização, de antecipar aí, de fazer o aborto, tendo em vista que esse feto não sobreviveria, né? Assim que nascesse, essa criança não sobreviveria. O STF fez várias audiências públicas, enfim, ouviu igreja, ouviu instituições de saúde, e o que o STF entendeu é de que é possível, sim, a realização do aborto do feto anencefálico, e isso não seria considerado crime de aborto, porque o que se protege é a vida intrauterina. Quando, e para nós no direito, o que é vida? A vida é a vida cerebral. Então a gente diz que alguém morreu quando ela tem morte cerebral. Se não ali não tem uma atividade cerebral, não há vida a ser protegida. Então o STF hoje entende que é possível sim a realização do aborto do feto anencefálico sem que isso seja considerado crime de aborto. Tudo bem? E aí eu trouxe uma questão para vocês de 2007, uma prova para agente penitenciário. Diz assim, olha, acerca dos crimes contra a pessoa disciplinados no Código Penal, assinale a alternativa correta. A gente sempre presta atenção nisso, tá? Se tá escrito correta ou incorreta, tudo bem? Então, correta. São crimes contra a pessoa, o homicídio, o infanticídio, o aborto e o latrocínio. Isso aqui é uma questão muito comum em prova. Latrocínio, gente, não é crime contra a vida, é crime contra o patrimônio. Nós vamos estudar mais pra frente que ele está dentro dos crimes, dentro do título dos crimes contra o patrimônio. Então, latrocínio, apesar de haver morte, não é crime doloso contra a vida. Latrocínio não é julgado pelo tribunal do júri, ok? Então, a parte errada tá aqui, latrocínio. A pena mínima do infanticídio é maior do que a pena mínima do homicídio simples doloso, não é o contrário. A pena do infanticídio é menor do que a do homicídio doloso, tá? C. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Essa é a alternativa correta. Tá lá no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, ok? Então, essa é a alternativa correta. É a hipótese de perdão judicial que eu falei para vocês agora há pouco. E por fim, o aborto com o consentimento é sempre permitido até o 3º mês de gestação. Não, o aborto nunca é permitido, salvo as hipóteses do artigo 128, que são as hipóteses do aborto legal, assim como a questão do abortamento de feto anencefálico. Tudo bem? Então, a alternativa correta é a letra C, perdão judicial. Entramos agora no capítulo 2, que trata das lesões corporais. Nós temos várias espécies, vários tipos de lesão corporal. Então, a primeira delas é a lesão corporal de natureza leve, que tem previsão no caput do artigo 129. E ele diz o seguinte, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. O conceito de lesão corporal de natureza leve, ele se dá por exclusão, ele é residual. Então, toda agressão, toda ofensa que atinge a integridade física de alguém, se não é considerado lesão corporal de natureza grave, que é aquela do parágrafo 1º, ou lesão corporal de natureza gravíssima, que é lá do parágrafo 2º, e se também não for considerado vias de fato, que é aquela agressão que não deixa marcas, Então, puxão de cabelo, um empurrão, se não entra nesses conceitos, então é porque é lesão corporal de natureza leve, tá?
Então a gente tem aí um conceito residual. Depois, a lesão corporal de natureza grave. Ela tem previsão legal no parágrafo 1º do artigo 129. E as hipóteses que caracterizam a lesão corporal de natureza grave, elas são taxativas. Então tem que estar lá no código escrito que aquilo é lesão corporal de natureza grave. Se não está naquela previsão legal e nem na lesão corporal de natureza gravíssima, é leve, ok? Então diz lá, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, passados-se 30 dias, a pessoa não consegue ali exercer as suas atividades cotidianas, é caracterizado lesão corporal de natureza grave. Como é que isso é comprovado, Fernanda? Depois, quando dá 30 dias, né, dessa incapacidade para as ocupações habituais, é feito um laudo complementar, dizendo se depois de 30 dias a pessoa ainda continua incapacitada, tá? Se causa perigo à vida. Esse perigo à vida, ele tem que ser concreto, tem que ser algo real, tem que se comprovar que naquele caso concreto a pessoa correu risco de morte, tudo bem? Terceiro, debilidade permanente de membro ou sentido ou função. O que é a debilidade? É uma redução dessa capacidade. Então, se a pessoa perde um rim, mas continua com o outro, é lesão corporal de natureza grave. Se ela perdesse os 2 rins, então a perda da função. Então, nesse caso, é lesão corporal de natureza gravíssima, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Quarto, aceleração do parto. O feto, a criança, ela nasce com vida, mas nasce antes do tempo. A pena é de reclusão de 1 a 5 anos. Então, nós temos aí um aumento da pena, tá? Lesão corporal de natureza gravíssima. Essa tem previsão legal no parágrafo 2º e diz lá, olha, se resulta incapacidade permanente para o trabalho. Aqui a incapacidade não é por mais de 30 dias, ela é permanente, ela é duradoura, tá? 2, enfermidade incurável. 3, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Então é a história do rim que eu falei para vocês. Perdeu um, é uma debilidade, é uma redução da capacidade. Perdeu os 2 é uma perda da função, ou perda de um membro, ou inutilização. Você continua ali com o seu braço, mas ele não tem função alguma, E o quarto, deformidade permanente. A deformidade permanente, ela diz respeito ao dano estético, é aquele que você olha e vê. Então, a pessoa tem ali um dano estético, você olha, você vê que tem alguma coisa errada, que ficou um dano visível nessa pessoa. E, por fim, o aborto. Aqui, necessariamente, se trata de um delito pré-doloso. A intenção, o dolo, é de provocar lesão corporal. O aborto, ele advém a título de culpa. Se o aborto é doloso, o indivíduo vai responder pelos crimes de aborto. Então, aqui, necessariamente, esse resultado, aborto, ele advém a título de culpa. O dolo é só de lesionar. Pessoal, até a próxima!